A Rodoviária Federal, ambulâncias em mau estado de conservação, dirigidas por motoristas inabilitados, são comuns em Goiás. E um perigo constante nas estradas. Essa conjunção de atos acabam sendo nocivos para a segurança daqueles que estão na estrada. Agora uma reportagem exclusiva. Hospitais que recebem pública em São Paulo fecham as portas para atendimento de pronto-socorro à população. Eles só atendem casos de risco de morte ou de pacientes encaminhados por outros serviços do SUS. Agora, como é que a gente consegue decidir quem está morrendo ou não? O fato é, quem precisa ser atendido com urgência, por exemplo, é obrigado a recorrer aos postos de saúde, só que sempre estão superlotados. Ana Rosa chegou com dor no peito, palpitação e enjoo. Sintomas de um ataque cardíaco. No entanto, não foi atendida com prioridade. Pelo contrário, está há 3 horas esperando passar com um médico. Medo de sofrer infarto, porque dói o peito, eu sinto mal-estar, fico até com as pernas mole. Andréia reclama de cólica renal. Chegou e está indo embora com dor. Eu estou desde as 8 da manhã. Eu estou que eu não aguento de dor. Agora só Deus sabe para onde meus irmãos estão me levando. Lucas está com dor nas costas e falta de ar. Aproveitou o dia de folga para ir até o posto de saúde. Só não esperava perder tantas horas na espera. O atendimento já estou esperando há 3 horas e me falaram que o prazo de espera é mais ou menos mais umas 2 horas a mais. Esta é a realidade de uma unidade de pronto atendimento da Zona Leste da capital paulista. Enquanto isso, a pouco mais de 2 quilômetros dali, no hospital de referência da mesma região, o pronto-socorro está assim, com um aviso de que por processo de reestruturação da rede do Sistema Único de Saúde, o atendimento é restrito. Hilde precisava de atendimento ortopédico. Foi até lá e foi orientada a passar por consulta em outra unidade. Eu me levanto de manhã, dói muito as minhas costas, quase não consigo respirar. A dor é forte. Eu queria saber por que fecharam as portas do Santa Marcelina. Porque a gente paga por esse serviço, não é de graça. Esta é a pergunta de milhares de usuários do Sistema Público de Saúde. Por que pacientes só são atendidos em pronto-socorros de alguns hospitais, caso cheguem encaminhados de outras unidades? Esse esquema tem nome: trabalho de portas fechadas. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, 25 hospitais do estado de São Paulo que atendem pelo SUS funcionam dessa forma. Estes hospitais são gerenciados por organizações sociais de saúde, instituições filantrópicas. Ao todo, são 36 no estado de São Paulo. Apenas 11 atendem a população imediatamente, de acordo com a capacidade. O que está acontecendo de muito grave aqui é que o Santa Marcelina recebe a verba do estado para atender aqui, não está atendendo, fica de portas fechadas e direciona a população toda para o UPA, que é um de verba pública municipal. Ou seja, ele guarda o dinheiro do estado, superlota a UPA, que é uma unidade municipal. Se a gente vê lá o atendimento, os funcionários estão sobrecarregados, a população está amontoada lá, não tem atendimento e lá não tem, inclusive, atendimento para emergência. De acordo com o Conselho de Saúde, negar o atendimento imediato à população em pronto-socorros é ilegal. É uma justificativa. O que é porta fechada? Eles tentam justificar que não tem condições de atendimento. Mas espera aí, um pronto-socorro que não tem condição de atendimento, ele deve abrir as portas e exigir transferência. Ele está omitindo, ele fecha as portas para o atendimento. Ele está colocando as pessoas à boa sorte lá fora. Ah, se não dá para atender aqui, vai para outro lugar. Não existe. O direito à saúde é um direito garantido por lei. A Secretaria Municipal de Saúde diz que não responde pelas decisões das organizações sociais que tomam conta destes hospitais. O fato é que, enquanto algumas unidades de atendimento fazem manobras para diminuir o fluxo de pacientes, outras estão abarrotadas. A filha mais nova de José Wilson, de apenas 1 ano, está com febre há 2 dias. Ele saiu de um hospital da Zona Leste porque foi informado que só havia um pediatra no atendimento. Não foi para o Santa Marcelina porque ficou sabendo que estava fechado. Sem muita opção, veio para essa unidade de pronto atendimento. A gente contribuir, como a gente contribui, trabalha para contribuir, para quando precisar, a gente usufruir e não acontece. Pois é, a secretaria não respondeu e nem o hospital. Nós procuramos o Hospital Santa Marcelina e não tivemos resposta. Bom, uma nova técnica permite que tomates sejam cultivados sem agrotóxicos e com um preço mais baixo do que o orgânico. Olha que maravilha. Este é o resultado de uma técnica sustentável que foi desenvolvida pela Embrapa e usada em plantações no interior de São Paulo.
Tomates protegidos dentro de cada saquinho. Eles evitam o contato com agrotóxicos. A técnica é considerada sustentável. Além disso, o tomateiro fica suspenso em linha reta e preso por um gancho a um arame. Tudo para reduzir a incidência de pragas. Esse sistema é um sistema onde o fitilho vai enrolando no caule da planta. Você vê que fica uma planta mais arejada, né? Só o fato de não ser aspersor, você não está molhando essa planta, não está dando condição favorável para fungo querer desenvolver. Outra forma para controlar as pragas são as armadilhas espalhadas pela plantação. Esta aqui contém feromônio, um hormônio que atrai a mosca. Em vez de sair aplicando um monte de agrotóxicos sem critério, o agricultor monitora a planta toda semana. A técnica chamada Tomatec foi desenvolvida na Embrapa do Rio de Janeiro e trazida para plantio em uma universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, por um estudante de agronomia. O uso de agrotóxicos é algo que incomodava o universitário. O tomate ele é uma cultura que ela é muito atacada por pragas e doenças. Então a utilização de insumo é muito grande. São 8 as principais pragas que atingem o tomateiro. Os defensivos são aplicados com a garantia de que não vão chegar ao fruto pela seiva. E ainda tem a barreira física do saquinho. Esse papel aqui, ele já foi feito um estudo, foi feito com TNT. O que se conseguiu mais eficiência foi esse daqui, foi o granapel. Que é esse papelzinho aqui que parece saquinho de pipoca. Os tomates são ensacados 40 dias depois do plantio, quando os frutos ainda estão minúsculos. A gente tem que tomar 2 cuidados. Manter no máximo 6, porque senão ele vai extravasar o saquinho. Daí a gente vem e dá um cortezinho, que esse corte aqui é o que vai entrar dentro do caule. Assim, ele vem, ele encaixa o caule. Daí você remata aqui atrás. Depois de 4 meses, os tomates estão prontos para a colheita. E esse é o momento de maior expectativa para ver como eles ficaram. A abertura do saco é feita pela parte de baixo, rasgando assim, ó. Olha só que beleza, ó. A maior parte dos tomates graúdos, de ótima qualidade, sem picadas de insetos e, o que é melhor, sem resíduos de agrotóxicos. Cada pé produz mais ou menos 12 quilos de tomate. Por enquanto, como a produção é pequena, os tomates estão sendo aproveitados apenas para consumo interno. Mas a ideia é incentivar o plantio entre produtores da região do Vale do Paraíba. O passo seguinte será levar o produto mais saudável ao consumidor. O preço final ficaria em cerca de R$ 7,00 o quilo, valor intermediário entre o tomate tradicional e o de cultivo orgânico. A nossa preocupação enquanto academia, enquanto ensino e a Embrapa enquanto pesquisa é juntar as 3 bases da pesquisa, do ensino e da extensão num produto que vai chegar no consumidor. E a hora que chega no consumidor e ele percebe a qualidade e nós garantimos a técnica, eu acho que é aquele negócio que todo mundo ganha. A chegada do verão amazônico, que acontece nesta época do ano, traz um perigo à ação nativa. São as queimadas. Além do calor, a umidade do ar atinge níveis críticos, o que favorece o avanço das chamas. De longe, é possível perceber. A fumaça pinta a paisagem em Manaus e preocupa os moradores. Geralmente é a partir de 6 horas. A gente não consegue mais trafegar, principalmente o pessoal que faz caminhada aqui. A gente, infelizmente, é afetado diretamente por conta dessa fumaça aí na qual vocês podem ver aí, ó. O cenário cinzento não é à toa. O número de focos de queimada na capital e região metropolitana aumenta nessa época do ano. Só de janeiro a setembro foram registrados 243 focos, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas. 36,7% a mais que no mesmo período do ano passado. O monitoramento é feito por satélite. A combinação entre altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar favorece as queimadas. Para se ter uma ideia, no último fim de semana, a umidade chegou a 31% em Manaus, quando o ideal é entre 50% e 80%. E é exatamente por isso que cenários como esse, totalmente cinzentos, estão cada vez mais comuns na capital amazonense. Nesta invasão na zona leste da cidade, o flagrante, a queimada é feita ao lado dos casebres. Ocorrências assim se repetem por todo o interior.
O município de Manacapuru, a 103 quilômetros da capital, tem o maior número de queimadas. São pessoas idosas que têm essa cultura de atear fogo, por mais que você diga que é proibido, que não tem como, mas é uma cultura difícil de se trabalhar. O problema das queimadas se agrava por causa do fenômeno El Niño. Entre 2015 e 2016, os incêndios registrados na floresta amazônica, em consequência do fenômeno, emitiram 4 vezes mais dióxido de carbono do que o esperado. Foi o que mostrou um estudo feito na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. O El Niño altera o clima, o regime de chuva já está estabelecido na Amazônia, porém de forma fraca, segundo os meteorologistas. Na Amazônia Legal, o Amazonas ocupa o 3º lugar entre os estados com maior número de queimadas. Mas se compararmos os dados dos 9 primeiros meses deste ano com os do mesmo período do ano passado, houve uma diminuição de 5%. Apesar do monitoramento por satélite, o IBAMA enfrenta problemas de logística e tem dificuldade para chegar aos locais onde as chamas são registradas. Nós tínhamos 14 unidades, hoje só temos 2. Né? E essas unidades eram, diria, a primeira caixa de ressonância das questões que acontecem no município. A multa para quem desmatar e queimar pode chegar a 50 milhões de reais. Atenção, o Ministério Público Federal recomendou que 6 museus de todo o país façam planos de prevenção a incêndio. Michele Rosa, bom dia. 2 ficam no Rio de Janeiro, né? Sim, nós estamos falando do Museu Nacional de Belas Artes, que fica no centro do Rio, e do Museu Imperial, que fica em Petrópolis. 2 prédios antigos extremamente importantes porque guardam um grande acervo brasileiro que faz parte da nossa história, como, por exemplo, a pena de ouro que a princesa Isabel usou para assinar a Lei Áurea. Pois bem, eles funcionam sem um projeto de prevenção a incêndio, sem planos de gestão de risco e sem alvará de funcionamento. O Ministério Público Federal recomendou que estes museus providenciem imediatamente estes documentos e então coloquem eles em prática. Eles terão até 6 meses para elaborar estes projetos e aí até 1 ano para colocá-los em prática. Lembrando que primeiro eles precisarão passar aí pela aprovação do Corpo de Bombeiros e também pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Caso os museus não obedeçam à recomendação do Ministério Público Federal, então a Justiça poderá ser acionada. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Michele. Bom, o clima tem ajudado e a produção estimada de grãos para a próxima safra no Brasil pode ser até 5% maior do que a anterior. Mas os agricultores reclamam que os custos de plantio aumentaram, o que vai diminuir o lucro. Há quase 15 dias, o trator trabalha para plantar 500 hectares de soja nesta fazenda. A chuva das últimas semanas deixou a terra no ponto para receber as sementes. Tivemos a sorte das chuvas vierem mais cedo, nós estamos plantando uma janela muito boa, né? E se não faltar chuva durante todo o desenvolvimento da lavoura, com certeza vamos ter uma produção maior. Creio pelo meu investimento pelo menos 20% a mais na produção. A área plantada é praticamente a mesma, não há mais espaço para expansão. Então a aposta é no uso de tecnologias, sementes melhoradas com mais adubação. Essa combinação com a chuva no tempo certo deve resultar numa produtividade maior na safra deste ano. Em todo o país, a previsão é de que a safra 2018-2019 seja de 239 milhões de toneladas de grãos, cerca de 10 milhões e meio de toneladas a mais que no ano passado. Só de soja deve alcançar 119 milhões de toneladas, a de milho, 91 milhões. A expectativa é que você tenha uma área plantada de milho safrinha em boas condições. Embora a previsão seja de uma safra maior, os produtores dizem que os lucros não devem crescer na mesma proporção. A culpa seria do custo da safra. O adubo nós estamos plantando. O ano passado foi pago R$ 1.800 a tonelada. Nós compramos esse ano é R$ 2.500. Diesel, trabalhamos em torno do ano passado de R$ 2,70, R$ 2,75. Estamos em torno de R$ 3,45 hoje. Então o custo vai aumentar muito. Então precisamos produzir mais para cobrir os custos. Um piloto americano sobreviveu à queda de um avião na Califórnia. Ele escapou sem ferimentos.